Espaço Empresarial. Patrocínio Bandeiras, Centro Empresarial. 8h49. Estamos recebendo em nossos estúdios o nosso vizinho, nosso Diogo Guimarães, companheiro aqui do Bandeiras. Fazendo, exatamente. Olha, eu falava anteriormente no intervalo, pensa numa pessoa extremamente simpática, agregadora aqui nesse Bandeiras, é esse jovem senhor chamado Diogo Guimarães. É motociclista, é o Darth Vader, ele tem um capacete do Darth Vader, mas acima de tudo, ele está numa empresa de ponta de tecnologia, né? O Brasil tem buscado novas matrizes energéticas, entre elas a energia eólica, que é dominada pela China, né? Campeã mundial. O Diogo estava nos passando desse trabalho, e a Geowind, que trabalha em manutenção, né, e reparo de pás eólicas, assessoria de engenharia, moldes e ferramentais, especializada em reparos estruturais complexos e por infusão em campo. Quero entender um pouco de tudo isso. Ela iniciou as atividades em 2007, fornecendo componentes e serviços para fabricantes. Atualmente, mantém como uma empresa altamente especializada em manutenção de pás eólicas através de métodos de acesso variados, rapel, plataformas suspensas, espaço confinado, etc. E tem soluções sobre aqueles assuntos que eu falava. Diogo, é muita coisa. E por que essa empresa está aqui em Votorantim? Não tem que estar lá onde estão as pás, na maioria do Brasil que estão no Nordeste? Bom dia, bom tê-lo aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Kiko, primeiro, obrigado pela oportunidade. Obrigado, é um prazer. Pelo Bandeiras, que nos proporciona esse espaço importante. Perfeito. O Bandeiras, você começou falando do Bandeiras, né? É um prazer estar aqui. Onde a gente está feliz, né, Kiko? Eu acho que não tem como a gente não irradiar boas energias, né? É como a Xuxa aqui, né? Todo mundo está feliz, aqui é mais ou menos, né? Feliz. Graças a Deus. A sua primeira pergunta foi o porquê, né? Por que que a gente está em Sorocaba? Bom, aqui a Sorocaba tem uma história, né? Muito à frente do tempo, a gente chegou a ter aqui na região a segunda maior empresa fabricante de pás do mundo, que é a nossa Texis, que hoje se encontra numa situação um pouco delicada, mas ela formou uma mão de obra e um corpo de engenharia especializado no segmento de pás eólicas muito específico, mundialmente falando. Então, o aproveitamento dessa mão de obra remete a gente ter o centro administrativo da Geowind aqui. As operações, como você bem apontou, elas estão muito mais focadas na região norte e também um pouquinho na nossa região sul do país. Perfeito. Mas a gente tem essa mão de obra, particularmente do ponto de vista tanto operacional quanto de engenharia, muito desenvolvido aqui na região. Então, por isso, a gente está sediado aqui na região. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Diogo. A gente está vendo, né, a energia mudar. O Brasil já tem a energia limpa, que são das hidrelétricas, Perfeito. né? Esse ano nós estamos com os reservatórios nacionais a mais de 80%, mas assim, quando a gente tem 80% do reservatório funcionando, a gente significa que muitos estados, estamos vendo agora o Maranhão com mais de 60 cidades inundadas. Tivemos aqui Sorocaba com inundação, tivemos aqui em toda a região episódios no próprio litoral norte de São Paulo, excesso de chuvas, né? E a energia eólica, ela não tem essa necessidade, ela precisa do vento, Perfeito. né, para funcionar. Qual é esse posicionamento no mundo? Eu queria que você falasse um pouco. Você esteve num evento recentemente que tem muitas informações interessantes para a gente a respeito dessa energia do vento, energia eólica. Perfeito. Hoje em dia, acho que um do grande polo da discussão empresarial é o binômio ESG, né? Environment, Social and Governance, que na verdade é o conceito de ESG. E a matriz energética, ela é base, ela é ponto central dessa discussão, porque não tem como qualquer grande país, grande potência, grande nação se desenvolver tendo um comprometimento dessa matriz energética. Você muito bem posicionou. O Brasil, historicamente, ele é muito conhecido pela sua matriz energética limpa, um privilégio da gente, das nossas grandes bacias hidrográficas. Entretanto, com o viés do ESG, essa questão do meio ambiente fica fortemente comprometido no desenvolvimento de novas bacias hidrográficas que viabilizem construções de hidrelétricas que sustentem grandes avanços e grandes gerações. A inundação acaba destruindo cidades, até florestas, para você poder construir a hidrelétrica, né? Perfeito. E muitos, como nós temos uma biodiversidade, fauna e flora muito relevante, Kiko,
pequeno bioma fica muito comprometido pelo alagamento de grandes áreas para gerar grandes energias. Se você pegar historicamente a possibilidade de ter novas grandes hidrelétricas, eu acho você não vai ter autorização ambiental, né? Você não vai conseguir. E aí, nesse sentido, a gente tem o privilégio de também possuir um potencial maravilhoso em relação à exploração, não só da eólica, mas também da fotovoltaica. Agora a voltaica, né? Isso, exatamente. Quem que vai ser maior, a voltaica ou a eólica? Ou inicialmente a voltaica, mas a eólica vem para substituir as hidrelétricas em grande quantidade de energia? De novo, muito assertivo o seu ponto. Eu acho que o volume que a gente consegue produzir com a captação da eólica, ele é muito mais relevante. A pulverização da fotovoltaica torna a implantação um pouco mais acelerada, mas o crescimento de ambas vem surpreendendo bastante. Eu, particularmente, acredito que a eólica, numa escala, ela está numa casa de proporção muito diferente de potencial. Você acredita que a gente vai ter um desenvolvimento de energia eólica, né? Que são as pás eólicas girando e o vento. Nós vamos ter ela mais offshore, ou seja, dentro do mar, ou nós vamos ter ela mais no continente? O que você acredita que, no caso do Brasil, pode acontecer? E esses outros países que desenvolvem a energia eólica, que características têm? Estão mais no offshore, ou seja, dentro do oceano, como estão as plataformas de petróleo, né? Sim, quer dizer, nós vamos ter autorização para ter esses equipamentos instalados em alto mar. Aí eu pergunto, nós vamos ter um crescimento no Brasil, você acredita que mais nos oceanos ou a gente vai ter mais em terra? Quando começarmos a explorar comercialmente os oceanos, Kiko, isso vai acontecer numa velocidade muito relevante. Por quê? Hoje, dentro da tecnologia que a gente tem, a estrutura da capacidade de geração energética das torres offshore, que são as que ficam instaladas no oceano, elas são em média 3 vezes e meia mais capazes, elas são muito maiores, elas têm um potencial de recepção de vento numa condição diferente, então elas acabam gerando energia numa grandeza maior. Entretanto, o custo é um determinante para a implantação disso. Perfeito. E o Brasil, ele possui uma matriz onshore em solo ainda muito pouco explorada. Apesar da gente estar se desenvolvendo muito nos últimos anos, eu diria que ainda nos 5, 6 próximos anos a gente ainda vai ficar muito no campo da pesquisa, do desenvolvimento em relação ao offshore, mas o onshore ainda vai seguir crescendo mais fortemente. Tem muito interesse econômico para demorar que essa energia aconteça no país? Ou você acredita que há lobbies nesse sentido? Porque nós estamos crescendo, né? Obviamente, mas talvez a energia hidrelétrica não perca a sua importância, mas talvez o consumo dela possa ser menor. E aí pergunto, as pás eólicas, elas procuram o vento ou elas ficam posicionadas numa só condição, né? Ela fica ali retinha naquela posição que o estudo determinou que o vento vem daquela posição, quando ele é forte, para girar, para fazer as pás enormes girarem, ou ela tem rotação, especialmente talvez no mar, para captar melhor a condição de vento? Não, ela rotaciona, Kiko. Existe uma tecnologia embarcada muito grande nessas torres, né? Um trabalho de engenharia monumental, à frente do tempo, eu diria, com monitoramento 24 horas. Essas torres, hoje fazem uma leitura sistêmica contínua, que elas vão rotacionando automaticamente para melhor captação do vento. Que fantástico. Quem teve a oportunidade de visitar o nosso Nordeste, as regiões de Maragogi, aquele nosso sertão Sim. bonito, próximo ao litoral, hoje tem a oportunidade, às vezes, num dia de sol, tá lá tomando uma água de coco e ver as torres viradas para um lado. Tomando uma caipirinha, não venha com essa história não, com água de coco, você tá tomando a cerveja lá, Diogo. Às vezes você tá ali olhando a torre, ela tá para um lado, no outro dia, quando você volta, ela tá virada para um lado completamente diferente. Então, não, hoje já existe uma tecnologia embarcada que essas torres, elas fazem o monitoramento da melhor recepção de vento e constantemente elas vão alternando. É um girassol, é um grande girassol. Aí eu pergunto, esse girassol ele vai buscando o sol e o vento, né? Nesse caso o vento. As pás têm um padrão de tamanho ou ela pode ter equipamentos fora do padrão, medidas diferentes de pá, de torre? Como é que funciona isso? Existem diferenças? Existem muitas diferenças. Ao longo desses 20 anos de desenvolvimento, particularmente dentro do mercado brasileiro, nós temos hoje instaladas no Brasil, pás que vão de 40 metros a pá até as maiores pás onshore que a gente tem hoje em solo de até 120 metros.
É muita diferença. Quanto mais tecnologia, maior a capacidade do aerogerador, maior a dimensão desse aerogerador que ficam acopladas às pás, maior é a diferença de alcance de raio desses aerogeradores. Aí eu pergunto, a gente virou um meme, virou piada a história da presidenta Dilma falando da estocar o vento, né? Quer dizer, mas essa energia que é produzida, ela entra numa rede normal de distribuição. Então, de certa forma, você não estoca, mas você não... Tudo aquilo que você produz vai para uma rede de distribuição. Sim. Da fiação, digamos assim, né? Das torres que transmitem, as torres de transmissão. Perfeito. Aí eu pergunto, não tem estoque, mas entra na rede, né? Não é assim, você não guarda. Como você não guarda a água, entra na rede, né? Entra na rede. A hidrelétrica até consegue controlar mais a vazão, a questão da vazão e a capacidade de geração. A eólica, eu tive uma experiência muito interessante, Kiko, em meado de 2019, eu fiz uma visita em um parque eólico no Ceará e fiquei muito impressionado com o potencial que a gente tem de geração de emprego. A gente tinha nesse parque específico 2 torres que estavam paradas, elas não estavam gerando, elas ficam rodando bem devagarinho quando elas não estão gerando, que é único exclusivamente para o seu equipamento de engrenagem manter-se lubrificado, exatamente. E eu tive a oportunidade de perguntar para o administrador do parque por que essas 2 torres estavam nesse sistema de stand-by, vamos dizer assim, né? E ele me sinalizou exatamente isso. Não havia uma capacidade de absorção. Perfeito. O nosso sistema de distribuição, as grandes redes de distribuição não estavam suficientemente adaptadas para receber 100% daquela capacidade de geração daquele parque. Então, enquanto aqui no Sudeste a gente estava recebendo um pouco de aplicação de sobretaxa na nossa conta de energia, lá não tinha. Lá a gente tinha uma deficiência da capacidade de absorção. Então, tá certo, tá errado a visão da capacidade de estocar vento e capacidade de geração de energia, né? Precisa de investimento. Você teve um evento importante que é da Associação de Empresas Ligadas Brasileira. Eu queria para um rápido intervalo comercial, Pedro. Eu vou voltar ao seguinte, nós vamos vir com dados e informações da Associação Brasileira desse setor para a gente entender um pouco mais aonde ele avança, aonde nós podemos esperar, aonde há pesquisa, aonde já há investimento, né? Por que algumas coisas demoram tanto tempo, se já se sabe que é viável. Eu acredito muito em lobby, de gente que não tem interesse que esse setor cresça. Concorrência natural, existe. O empresário gosta de monopólio, não gosta de diversidade. Essa que é a grande verdade. E nesse setor, obviamente, há muitos interesses envolvidos. E nós vamos falar com o Diogo Guimarães, que é diretor jurídico da GeoWind e que trabalha nesse setor importante de energia eólica em todo o Brasil, na América do Sul e também na Europa, na Grécia. A gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Com a Apter, sua empresa vai ganhar velocidade. Conte agora com nosso time para terceirizar suas atividades fiscais, contábeis e de folha de pagamento. Com a Apter, você se livra da burocracia e seu negócio fica em primeiro lugar. Apter, as melhores soluções para a sua empresa. Acesse apter.com.br e saiba mais. More no Residencial Bela Fiore. Apartamentos com 2 dormitórios, varanda gourmet e preparação para ar-condicionado. Com 8 plantas diferentes, você escolhe qual a melhor se encaixa na sua vida. Venha viver com conforto em um clube de lazer. Portaria 24 horas com circuito fechado de câmeras. O Residencial Bela Fiore é próximo de tudo que você precisa. Apartamentos a partir de 159 mil. Visite nosso decorado na Rua Ministro Salgado Filho. Residencial Bela... Você conhece o quiosque Kodak Antares, localizado no Shopping Guatemi Esplanada, em Sorocaba. Lá temos diversos produtos. Estamos entre as 5 maiores revendedoras de lentes de contato do Brasil, por isso temos os melhores preços. Além disso, você também encontra a máquina fotográfica instantânea mais queridinha, a Instax. E para quem quer revelar fotos na hora, é só passar no quiosque. Siga a gente no Instagram, @Antares_imagem, ou chame a gente no WhatsApp 15 99856 9010. Aqui no Ser, costumamos dizer que nossa jornada é incrível. E com certeza você já deve ter percebido isso. Eu vou mostrar um pouco as coisas que estamos fazendo esse ano. Vem comigo. Acreditamos no despertar da curiosidade, respeitando o ritmo, as crenças
e valores, caminhando lado a lado no desenvolvimento individual para conhecer, observar, amar. E assim ser possível respeitar, preservar, cuidar e proteger o nosso meio e o nosso mundo. Ao mesmo tempo em que nos alinhamos aos mais elevados valores da dignidade humana, com ações sustentáveis, pensando em seus hábitos como cidadãos locais e globais, potencializando talentos por meio de uma educação de qualidade, no qual fortalecemos o vínculo, a dedicação e o afeto. A Ideal Seguros está há 28 anos oferecendo tranquilidade a você e sua família. Em tudo que é importante segurar, a Ideal tem uma solução. Seguro do carro, da moto, da... A cultura da paz. Presente no esporte, na competição, na cooperação, na arte, e no brincar. A cada desafio, criando oportunidades, debatendo o mundo com o mundo, pelo mundo. Nos unindo para fortalecer valores, para sermos mais justos e solidários. No projeto de vida fantástico, que guiaremos nosso bem mais precioso, acreditando nos sonhos e tornando possível realizar. Ainda temos muitas coisas para vivenciarmos esse ano, o ano de retomada das atividades normais. Acreditamos que é possível termos resultados significativos, sem descuidar do acolhimento e do ser humano. Notícia. Rádio Jovem Pan. 9h05, eu repito, 9h05. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de Evolution Murário, com 3 dormitórios com suíte, ótima localização, próxima pista de caminhada do Campolim. Acesse magnoconstrutora.com.br e surpreenda-se. Muito bem, 9h06, eu estou aqui recebendo hoje, né? A gente tem a cada 15 dias um trabalho de divulgação, mostrar o que a nossa região, em especial aqui no Bandeiras Empresarial, que cedia mais de 200 empresas hoje aqui. Se não está 200, está mais que 180, né? E a GeoInd está aqui, ela trabalha nessa área de energia, voltada a essa matriz energética da energia eólica, energia do vento, né? E vem crescendo muito. Qual é o perfil, Diogo, que a gente pode dizer, o que está acontecendo nesse mercado, o que a Associação Brasileira, nesse evento que você esteve, nos traz de interessante? A gente tem que, com uma perspectiva de crescimento no mínimo de 25% em relação ao desenvolvimento da nossa matriz energética. O que isso reflete em números, né? Vamos falar um pouco de números. O que a gente tem hoje no Brasil? A gente tem instalado hoje 890 parques eólicos. Esses 890 parques eólicos, eles estão compostos por quase 10 mil aerogeradores. A gente tem hoje 9.971 aerogeradores em operação. É um volume significativo, coloca o Brasil hoje na posição de 6º país que mais explora a energia eólica no mundo. Nós estávamos há 5 anos atrás na 15ª posição, hoje nós já estamos na 6ª posição e com uma perspectiva de continuar crescendo aceleradamente. É um orgulho nacional a capacidade de exploração da energia eólica desse país. A gente gera hoje 25 gigawatts de potência única e exclusivamente eólica. A nossa matriz, como você posicionou, ainda é hidrelétrica, que ocupa hoje 54% da nossa capacidade de geração elétrica. Mas a eólica está ali, está crescendo e já está na 2ª posição. Você acredita que com esse crescimento, na medida que as autorizações forem acontecendo, que demanda tempo, né? Sim, com mudar certeza. Uma matriz energética, há muitos interesses, há muitas coisas que estão por trás disso. Mas o interesse do povo brasileiro é, obviamente, ser aí, quem sabe, o primeiro ou a 2ª matriz energética do país.
Nós estamos aí com 10 mil pontos que você coloca. Qual é o potencial do Brasil? Vamos dizer em percentual. Hoje tem 52% da energia hidrelétrica. Qual é o potencial em percentual que o Brasil pode chegar a ter da energia eólica? A gente costuma dizer, o que define as nossas localizações de instalação e a capacidade produtiva eólica é a velocidade do vento em algumas regiões já mapeadas, né, Kiko? Isso é imutável. Mas para você instalar uma usina, vamos dizer, com várias pás, ela causa muito menos transtorno ao meio ambiente do que uma hidrelétrica que tem que matar ali o seu entorno, o seu bioma, para poder fazer o reservatório. Então a energia eólica, ela leva vantagem em relação a competitiva, tudo com isso. certeza. Ela é muito competitiva. O Brasil tem vento, tem o suficiente, obviamente, em especial no offshore, para crescer no mar, né? A gente tem uma classificação, Kiko, os departamentos de engenharia classificam o vento como cinco grandes forças, vamos dizer assim. Até a força, vamos dizer, o 1 e o 2 são regiões não economicamente viáveis. O 3, o 4 e o 5, já, com a tecnologia que a gente tem hoje, já seriam consideradas regiões economicamente viáveis. A Europa, muitos países já exploram regiões 3 e já estão entrando em regiões 2. O Brasil hoje, no último censo realizado, ele está explorando aproximadamente 8% da sua região 5. Nossa. Então o potencial é assombroso. Você fala, tem potencial para superar a hidrelétrica. Como você vai superar, duplicar, triplicar, quadruplicar? É muito grande o potencial de capacidade. Isso sem citar o offshore. Se a gente entra no offshore... O offshore é para as pessoas entenderem que é dentro do oceano. Se a gente começar o trabalho de instalação em plataformas nas nossas regiões litorâneas, que são nas plataformas continentais, aí a gente vai para um potencial assustador. Bom, eu vou dizer aqui, não é o Diogo que está falando. Nosso país, lamentavelmente, não tem uma energia limpa na totalidade ou mais barata, porque, infelizmente, existem interesses econômicos que impedem este crescimento. Porque se você for ver ambientalmente sobre os outros aspectos, obviamente que vai subir essa matriz e vai ser maioria no país. Eu só espero que a gente consiga isso, que não demande tantos anos para que isso aconteça, né, Diogo? Uma informação muito fresca, muito interessante, conectada com exatamente com isso que você está dizendo. Quanto cresceu o faturamento da sua empresa de um ano para cá? Não estou pedindo em valores, não. No último ano, a gente passou 4 vezes, colocar nos últimos 2 anos 10 vezes o crescimento. Vocês tinham quantos colaboradores e quantos tem hoje? Nós estávamos com aproximadamente 60 colaboradores, hoje nós estamos com 250 colaboradores e precisa de mais mão de obra. Precisa de mais mão de obra, Kiko. Precisa de gente. Sorocaba prepara, estou dizendo que a prática prepara mais do que a academia, mas a academia em Sorocaba está preparando pessoas nesta área de engenharia? Na área de engenharia, vocês estão fazendo contato com a universidade? Sim, as faculdades, tanto da área de engenharia quanto de segurança, elas já despertaram para o potencial que existe dentro do segmento eólico. É óbvio que existem alguns conhecimentos muito específicos que a gente tem buscado criar parcerias, tanto com as várias faculdades conceituadas de engenharia que a gente tem na região, quanto com os cursos técnicos que a gente tem aqui na região para desenvolver essa mão de obra capacitada e aplicada. Você dizia ainda há pouco sobre... Eu interrompi você, desculpa. Fica à vontade, por favor. Naquela colocação que você ia fazer, desculpa. Isso, mas eu ia retomar, então, exatamente. Retoma ela, vai lá. A gente tem uma informação muito interessante, você está chamando a atenção para o ponto da questão ambiental. É óbvio, a torre eólica, a exploração da torre eólica, ela é um diâmetro de 8 metros, ela é uma prática em algumas regiões já conjugada com a exploração do solo em outras características, seja para o turismo, seja para agronegócio. É totalmente viável a utilização do parque eólico conjugada com outras atividades econômicas, no mesmo espaço. E uma informação extremamente interessante, que é uma coisa que eu trago do meu histórico junto ao agronegócio, é a capacidade de desenvolvimento dessas micro-regiões. Quando a gente diz de novo a matriz ESG, o desenvolvimento da matriz, né, do reverso do desenvolvimento dessa matriz para a matriz eólica, a gente tem uma perspectiva de desenvolvimento do PIB e do IDH desses municípios, dessas micro-regiões que recebem os parques eólicos. Isso é muito interessante. Né? Muda drasticamente, Kiko. A gente tem o PIB real, ele aumenta nessas regiões, a gente tem um mensurado mais de 20%, 21,15%. O IDH, ele chega a crescer cerca de 20% após a instalação de um parque eólico naquela região. Por quê? Existem uma cadeia produtiva, uma cadeia de mão de obra, uma cadeia de serviços
que acaba sendo desenvolvido naquelas regiões. E isso acelera o desenvolvimento econômico e social daquela região. Isso é uma coisa difícil de medir, mas quando você tem a oportunidade de visitar essas micro-regiões, esses pequenos municípios que recebem essas outorgas para a instalação desses parques eólicos, a gente vê que tem como melhorar muito a qualidade de vida do nosso povo. Vocês têm cooperação também na Grécia e agora na Espanha. Isso. Na Argentina e no Chile. Qual é a maior operação no Brasil ou a soma desses outros já passaram a operação aqui no Brasil? O resultado consolidado do ano passado, a gente está com 40% já com o faturamento fora. O potencial é Mas é triste, assustador. porque você tem muito para crescer aqui ainda. Você está num pelo aqui ainda, né? A capacidade não é um cabo de aço, é um pelo, um fio de cabelo. É o pelo. Existe uma sazonalidade interessante que dá para ser conjugada, Kiko, porque... É óbvio, o proprietário do parque, ele quer que aquela sua torre entre em manutenção e reparo quando ele tem menor geração de energia. Vento, exatamente. Então a gente tenta conciliar. Quando eu tenho uma baixa na demanda por reparo aqui, eu mando esse pessoal lá para fora. Perfeito. Mando esse pessoal, até porque o vento... São ciclos, né? São ciclos, são totalmente cíclicos. Quando aqui tá baixo, lá tá alto. Quando lá tá alto, aqui você tá nunca baixo. imaginou na sua vida que você ia ficar preocupado com vento, né? Não. Agora não tem vento aqui, vai trabalhar lá que tá sem vento. Na Grécia, cara, é um vento danado. Na Grécia é muita operação, é muito grande. A Europa explora isso de uma forma muito relevante. Eles têm pouca área, né? Que quando você pensa em outras matrizes, não tem território. Então não tem incidência de sol que nós temos. Não consegue captar na mesma proporção que a gente capta a fotovoltaica. Eles não têm potencial hidrelétrico. Eles não têm. Então, dentro de matrizes, até pensando nesse conceito de respeito ao meio ambiente, de respeito às matrizes energéticas, a eólica já vem se mostrando há anos, né? Há décadas para ele um potencial. Né? Muito bem. Olha, muito bom falar com você. Faltou alguma coisa importante que a gente deixou de falar nesse setor? Porque assim, a gente podia ficar falando o dia inteiro da energia eólica. Poderia, né? sim. Não, Kiko, eu acho chamar a atenção. Eu acho que o mais importante é conscientizar. Quem trabalha nessa área não perde emprego, né? Não, Se for um bom funcionário, não perde emprego. Isso que eu ia colocar, conscientizar a todos os nossos ouvintes para que desperte, para que venha atrás. O nosso site está à disposição, a gente está à disposição para dar mais informações em relação a esse Qual segmento. É o site? geowind.com.br. O que é o G? O Wind é vento. O G o que é? O G é uma referência à força G da geração de vento. Exatamente. Então tem toda uma alusão a isso. É por isso que você tem que andar aquele capacete de Darth Vader. Não, aí é uma preferência pessoal. É pessoal, né? É diferente. Muito bem. Olha, muito bom falar com você. Nós não vamos falar só agora, porque você é o nosso consultor de energia aqui, sempre, né? E agradecer ao Bandeiras proporcionar esse espaço que a gente tem a cada 15 dias, falando de setores completamente diferentes que coabitam aqui o Bandeira, mas que fazem a diferença no mundo, né? Gente que está atuando no mundo todo, não é só a nossa região. Muitas empresas que estão com esse perfil, né? E às vezes a gente fica pensando só, vou fazer vestibular nisso, só aquilo que é bom, aquilo que não é bom. Gente, a área de engenharia, em especial nessa área de segurança, na área de engenharia mecânica, enfim, mesmo na área civil, e todo mundo de banco regresso às vezes da faculdade de engenharia, de números, né? Por isso assim, olhar, às vezes as pessoas querem fazer vestibular de medicina, quero fazer só medicina, mas tem muita área importante. E o Diogo é advogado, ele atua na empresa, ele é o gestor aqui na unidade, mas é advogado, não é engenheiro, então tem para todas as áreas. O importante é que tem áreas com enorme desenvolvimento, né? Que bom que o país pode crescer, né? Tem muito potencial. O Brasil potencial. é muito rico, gente. Muito rico, Kiko. Graças a Deus. Que somos os políticos abençoados. e nós conseguimos destruir o país, né? A gente está amarrando esse crescimento, né? Porque eles representam... Tá segurando. Eles são o nosso perfil, né? Tá segurando. Esse que é... Olha, a Geowind trabalha com novas visões de segurança, tá? O Daniel Parente está escrevendo aqui. Perfeito, é uma alusão assertiva. A gente traz pro mercado eólico o HOPE, que são as novas visões de segurança. Ele tem uma analogia muito interessante. O pessoal de segurança geralmente trabalha olhando pelo retrovisor, que é quando acontece o problema, busca ações corretivas. Essa ação essa visão a nova visão de segurança, ela tenta olhar pelo para-brisa, tem que olhar para frente, tem que antecipar os problemas e trazer uma visão mais compreensiva sobre as falhas humanas para que os problemas não ocorram. Obrigado, viu, Daniel, pela colaboração, meu querido. Ele é nosso gerente Brasil e Estados Unidos, responsável por toda a nossa área de segurança. Que legal. Olha, a Luísa Córdova diz o seguinte: como os governos e as empresas podem incentivar a adoção e a produção de energia eólica em larga escala? Tem que querer, né?
Tem que querer. Eu acho que o governo é do ponto de vista de conscientização, estudo e agilizar os processos de liberação, como eu disse. Hoje, a gente já tem mais de 60... Você não quer que a Amazônia seja destruída, tem que liberar logo a energia. Tem que liberar, tem que liberar outras fontes de exploração, de geração de riqueza desse país. E elas existem. A eólica é só uma delas, né, Kiko? Eu acho que a gente, que nem eu ia dizendo, só dentro do segmento eólico, dentro do offshore, a gente tem mais de 60 projetos hoje parados para análise, para pesquisa, para desenvolvimento, que o governo é quem detém o controle de autorização. E não autoriza. E não autoriza, tá segurando. Vamos ver se esse governo muda, né? Vamos ver, estamos aguardando, estamos esperançosos para isso. Vamos aguardar. Que bom pro Brasil. Diogo, obrigado. Obrigado a você. E você está sempre convidado para a gente esclarecer dúvidas do setor energético desse país, né? Não só por estar numa área muito palpitante, muito importante para todos nós, para a gente não entrar na faixa vermelha na hora da energia elétrica, tá sempre na faixa não verde. Não precisa. Não precisa, é só querer, né? Exatamente. É só querer não precisar. Aí depende dos políticos, né? E nós vamos pressioná-lo. É esse o papel também da imprensa. Muito bem. Café Excelsior, e a gente volta em instantes falando de política com Thaís Romão e Cida Muniz. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.